A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde. Está no ar o programa A Torto e a Direito, programa semanal da Diana FM, todas as terças-feiras, às 18 horas, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Este programa é o de 9 de fevereiro de 2021 e vamos já avançar para as notas de abertura. Começamos pelo Alberto Magalhães. Boa tarde. Eu tenho duas pequenas notas de abertura. A primeira sobre o descaramento do ministro Cisa Vieira, ministro da Economia, que foi dizer para o New York Times que o aumento do número de infecções em Portugal em janeiro, se devia a que muitas pessoas tinham visitado os seus familiares durante o período de férias, ignorando as restrições. E voltou a repetir que os dados sobre a mobilidade no país mostram que as pessoas não respeitaram as restrições na quadra natalícia. Muitos terão percorrido o país ignorando as regras que proibiam as viagens domésticas. Ora, acontece que na quadra natalícia estas regras não existiam. Podia-se passar de concelho para concelho, para concelho, para concelho. E, portanto, podia-se percorrer o país. Portanto, o ministro mentiu descaradamente ao New York Times. Enquanto cá dizem que o aumento do número de casos não teve nada a ver com o Natal, ou pouco teve a ver com o Natal, pelo menos foi a primeira versão. Lá para fora, a versão é que teve tudo a ver com o Natal, mas foram as pessoas que fugiram às regras que proibiam as viagens domésticas. A segunda nota, para responder à nota do Bento Anastácio da semana passada sobre o agente da PSP, Manuel Moraes, que terá sido suspenso durante 10 dias, podia ser 120, segundo o código, mas foram 10 dias, por ter escrito no seu Facebook pessoal que o deputado da extrema-direita, André Ventura, era uma aberração. Isto foi o que o Bento nos trouxe. Ora, o que ele disse foi mais que isso. É que acabou por também dizer: decapitem estes racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem. Portanto, decapitar é uma coisa séria. Incitar ao ódio parece que é crime. Pelo menos quando são os racistas a incitar. Quando são os antirracistas, parece que não é crime. Quando se diz polícia bom é polícia morto, não é crime. Não está previsto no Código Penal. Mas se fosse preto bom é preto morto, já era crime. Ou se fosse mulher boa é mulher morta, já era crime. E por aí adiante. Depois o Mamadou Bach, também é antirracista, também não é crime dizer é preciso matar o homem branco, assassino, colonial e racista. É metafórico. Isso é uma citação. É exato. É uma situação do Franz Fanon. Eu sei o que é, mas ele afirmou-a como uma necessidade. É preciso matar o homem branco. Não é crime. É metafórico. Eu digo isto porque o Manuel Moraes, depois na sua defesa, também esclarece que em momento algum quis ofender ou decapitar alguém no verdadeiro sentido da palavra, mas apenas transmitir que é necessário decapitar as ideias racistas. Então porquê é que ele não disse decapitem as ideias racistas e disse decapitem os racistas? Porquê? Não se queria referir, diz ele, em concreto à pessoa André Ventura, mas sim a muitas ideias que o mesmo já expressou publicamente. E diz mais, que apagou a publicação para não gerar mal-entendidos e tentou entrar em contacto com André Ventura para esclarecer que não lhe desejava mal e pedir desculpas caso a sua publicação o tivesse ofendido. Mas não o conseguiu, não conseguiu ligar para o André Ventura. E mais, afirmou-se arrependido da forma como se expressou e disse que em momento algum ofendeu o senhor deputado. Ou quis ofender, era o que ele devia ter dito, quis ofender. Se ele ofendeu ou não, a gente não sabe. Não lhe desejou a morte, nem lhe chamou racista. Atenção, hein? Isto, afirmações do Manel Mota, agente da PSP. Manuel Moraes. Manuel Moraes, desculpa. Manuel Moraes, agente da PSP, na sua defesa, no inquérito, no processo que lhe moveram. E tenho dito, é isto.
Muito bem. Vamos Isto para a nota. tem um paralelo. Ricardo, não comece já Não, é só a uma nota. destabilizar o É uma programa. nota, não, é uma nota. É um desestabilizador, de Tem um facto. paralelo do arrependimento do árbitro Fábio Veríssimo relativamente ao amarelo do Palhinha. Deve ser. Olha, agora é a nota de abertura do Bento Anastácio. Agora, o Conselho de Disciplina pode não aceitar essas desculpas, não é? Bento, boa tarde, a sua nota. Boa tarde, Sérgio, boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, a quem faz o favor de nos aturar. Eu tinha duas notas, que forçosamente terei que ter três, para dizer ao Alberto que, posto isto, seria bom que o meu amigo Manel fosse expulso da PSP por ser um perigoso antifa que anda escondido debaixo da farda das forças da autoridade. Ora bem, obviamente que o que ele se referia eram ideias, não eram pessoas, mas de facto... Isso não é óbvio. Isso não é óbvio. É óbvio. Não é óbvio. É óbvio. Não é óbvio. É óbvio. Dizer é óbvio decapitem não é... para qualquer pessoa decapitem capaz estes racistas, não é decapitem as ideias dos racistas. Ou combatam as ideias dos racistas. Sim, tem razão, porque racistas não têm ideias. Portanto, é isso. Claro que o racismo não é uma ideia. O grande erro do Manel foi ter tratado fascistas como se fossem pessoas com a capacidade normal, cognitiva, que não têm. Portanto, isso é uma desculpa mesmo. Não, é mesmo. É mesmo assim, porque para esse tipo de público tem que se ser explícito, tem que se ser objetivo e conciso, ou, sobretudo, não se lhes falar, que é para não dar aso a más interpretações, e Manuel devia saber isso, e também devia saber o diretor nacional que tem, que se dá ao luxo de desautorizar ministros fazer o que quer e bem lhe apetece, e obviamente... Estás com argumentos à latra. Isso estás ao lado, estás a bater ao lado. E que obviamente... Aqui o ponto é... Isto é instigação, isto é instigação ao ódio ou não é? Nunca houve nenhuma ação disciplinar sobre nenhum elemento do Movimento Zero que tenha dito o que quer que seja. E sobre isto estamos, obviamente, esclarecidos. Não, estamos de acordo. Pode-se ser nazi, pode-se ser fascista, não se pode ser polícia e antifascista ou antirracista ao mesmo tempo. Pensei que isso tivesse ficado para os tempos em que a polícia jurava o 27.003, mas parece que continuamos na mesma. Não chegou ainda nem sequer a primavera marcelista aos Nossa Senhora. anos da PSP. Mas pronto, isso seria outra discussão. Na mesma linha, venho aqui recordar o dia 4 de fevereiro, que passou há meia dúzia de dias, que inicia a luta armada de libertação das colónias portuguesas contra o regime colonial fascista. É uma data decapitações, diga-se de passagem. É? Com bastantes decapitações. Não, isso foi depois. Não tem a ver nada, não tem nada a ver o 4 de fevereiro, ou seja, o assalto às cadeias sim. da então Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, de onde foram libertados 200 nacionalistas, 200 combatentes que estavam para embarcar para o Tarrafal. E é esta a data que ficou para a história como a data do início da Guerra de Libertação dos Povos Africanos. Não confundir com o 15 de março, dia em que a UPA, que depois deu origem à FNLA, cometeu um assassinato generalizado de europeus no norte de Angola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de muitas vezes se tentar confundir
ou fazer confundir uma com a outra. E outra mais breve, já que estou a argumentar há muito tempo, tem a ver com o regabof que corre pelas ilhas dos Açores. Eu estava convencido que depois do Carlos César passar pelo governo regional fosse impossível alguém inventar mais cargos e mais jobs para os bois. E o que é facto é que este governo regional consegue uma coisa absolutamente espantosa, que é, logo de início, conseguir mais 2 milhões, porque eu não consegui ver quantas pessoas eram, mas isso ver-se-á depois, e basta darem uma vista de olhos pelo Expresso. Eu nunca pensei que fosse possível, como dizia há pouco, que logo de início alguém conseguisse bater o recorde de taxas do Carlos César. Diria que é uma boa forma de começar a coisa. Os meus parabéns a esta coligação que conseguiu este brilhante resultado. E de nota de abertura, por agora, tenho a coisa feita. Ricardo Freixal. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães e boa tarde aos nossos ouvintes também. Ao Bento Anastácio, como diria o saudoso Vasco Santana, amigo Bento, anda tudo ao mesmo. Anda tudo ao mesmo. E a democracia é o tal regime, neste sistema de partidocracia, é o tal sistema que permite tudo isto. Vamos lá ver, a propensão para esse tipo de atitude, de colocar as pessoas de confiança, eventualmente familiares e amigos, nos lugares-chave, é transversal aos diversos partidos e também, pelos vistos, aos diversos setores da nossa democracia. Bom, as minhas notas de abertura. O Bento falou da questão da luta anticolonial, do colonialismo. Depois o Alberto Magalhães rebateu ali com outro marco do 15 de março. Estes são tudo marcos históricos e só podemos falar destes marcos históricos porque a história de facto relata-nos os factos que aconteceram e não se apaga. E ainda bem que não se apaga, porque nós conseguimos assim tentar entender um pouco das nossas raízes e um pouco da civilização com base na história. E isto não se apaga, pese embora a tendência que há para tudo aquilo que retrata ou que deixa marcas da história, hoje em dia, de uma certa história, ou de um certo quadrante, é para apagar. E estou a referir-me concretamente ao Jardim do Império em Lisboa, aos brasões, a tudo aquilo que são marcos, a tudo aquilo que são elementos, símbolos históricos. Parece que as pessoas querem fazer desaparecer uma certa forma, já a história em si, uma certa história, e através da destruição dos marcos que, sei lá, qualquer dia, se calhar ainda é o padrão dos descobrimentos, é o Jerónimos, começa para a Praça do Império, não vamos muito qualquer dia, e não vamos muito longe. E tudo isto é uma forma, quanto a mim, errada e facciosa de interpretar a história. Deixei o tempo à malta, não? E esses factos históricos. É agora também já. Aquilo que era o brasão da cidade também já desapareceu, enfim, vão desaparecendo tudo isto. Eu acho que isto é uma forma errada de contornar ou tentar contornar a história que existiu e que existe e que ainda bem que existe. Bom, congratulo-me também com o facto do número de doentes no hospital relacionados com o Covid, de doentes de Covid ter diminuído para metade. Lamento que continuem a morrer pessoas e que os cuidados intensivos continuem a estar cheios, mas de qualquer forma parece haver aqui um ligeiro sinal de que as coisas poderão estar a abrandar no que diz respeito ao impacto de Covid e que possamos eventualmente começar a ter
um horizonte mais claro, mais aliviado. Oxalá que isso aconteça. E também fico satisfeito pelo facto de ter sido anunciado que hoje, no Alentejo, teria começado a segunda fase de vacinação e como cidadão, como alentejano, enfim, isso apraz-me registar e oxalá que este começo não seja só assinalado protocolarmente e que seja efetivo e que seja rápido para que todos nós possamos estar livres ou pelo menos aliviados desta pressão na qual nos encontramos. E fico por aqui. Muito bem, vamos lá então partir para o tema principal do programa, o regresso às aulas à distância. As aulas recomeçaram esta segunda-feira, ainda que existam alguns problemas, alguns alunos que têm maior dificuldade por falta de computadores ou até mesmo de internet. Alberto Magalhães, como é que acha que as coisas estão a correr neste regresso? Era inevitável continuar com escolas fechadas? Eu nunca achei inevitável fechar as escolas todas. Devo dizer, embora compreenda e também não me oponho histericamente ao fecho das escolas todas. Mas para mim, o que seria, e muito mais cedo do que foi, o que seria essencial, e disse-o na altura, teria sido fechar as escolas do secundário, da universidade e talvez do terceiro ciclo do básico. Eu, por mim, creches, jardins de infância e os 2 primeiros ciclos do básico continuariam abertas. Até porque, com o teletrabalho obrigatório para quem pode ter teletrabalho, para os trabalhos em que isso é possível, o teletrabalho obrigatório impede, obviamente, que as crianças estejam em casa, porque os pais, se estão em trabalho, se há um que fica em casa em teletrabalho, ou os 2 que ficam em casa em teletrabalho, como é que depois aguentam 1 ou 2 filhos ou mais em telescola ou em escola virtual, ou com crianças de 3 anos agarrados às pernas enquanto se está a trabalhar para um call center e a receber chamadas de clientes da EDP, ou seja, do que for. Quer dizer, é uma atrapalhada que só quem passa por elas é que pode perceber, não é? Que não é fácil. E, portanto, por mim, teriam ficado, pelo menos, os creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, pelo menos essas, e vá lá, do segundo ciclo até aos 12 anos, aqueles que não podem ficar entregues a si próprios, eu teria mantido essas escolas abertas. Agora, é preciso ir abrindo. Neste momento, não. Decidiram que não era assim. Eu, por mim, abriria já as creches e os jardins de infância na semana que vem, mas sei que não vai acontecer quase certeza. Veremos. O que é certo é que, de facto, em abril do ano passado, o Primeiro-Ministro prometeu 1.200.000 computadores. Prometeu fornecer computadores para toda a gente, para todos os alunos que tivessem que ficar em teletrabalho, em telescola. O que é certo é que até este momento foram distribuídos 115.000, o que é praticamente 10% do prometido. E já tiveram autorização de compra em 5 de fevereiro, mais 300.000. Portanto, durou um ano este pedido de autorização para comprar 300.000 computadores. O que diz muito sobre o Estado português, a eficácia e a eficiência do Estado português e a burocracia. Eu acho que alguma coisa melhorou. Isto é, ao contrário do que aconteceu o ano passado, em que foi difícil convencer o Ministro da Educação que as escolas tinham que abrir e que as crianças não podiam estar 7 meses fechadas em casa sem aulas. Ao contrário do que aconteceu o ano passado, o Ministro desta vez já estava convencido. E, portanto, o problema foi o contrário. Ele não queria fechar as escolas. Contra todas as evidências. Pelo menos as escolas dos mais velhos deviam fechar. Neste momento,
Bom, houve aquelas trapalhadas dele proibir o ensino à distância nos colégios privados, mas isso já lá vai, e nos privados e nos públicos. Não vale a pena perdermos tempo com isso. O que é importante é que ele percebeu que o ensino à distância aumenta o fosso das oportunidades entre filhos de pobres ou iletrados e os outros, e os filhos dos outros. Pessoas com mais dinheiro, com melhores casas, com mais cultura, com mais instrução. Esses conseguem lidar com os filhos de outra maneira, conseguem ajudar os filhos em casa e, portanto, eu sempre insisti aqui, já o ano passado insisti aqui, que a escola fisicamente é fundamental para consubstanciar a igualdade de oportunidades, que é um dos objetivos da República e da nossa Constituição, já agora. E, portanto, acho fundamental que desta vez o Ministro da Educação esteja de acordo com isto e que se esforce o mais possível para que o ensino não seja à distância, desde que depois não seja também teimoso demais e mesmo quando as coisas está-se mesmo a ver que tem que se fechar as escolas, ele não as queira fechar. Por mim, portanto, estarem fechadas, eu acho que é fundamental que os alunos com mais dificuldades ou com menos motivação, tenham aulas presenciais. Isto é, alunos que têm medidas de educação especial, os alunos que têm notas mais fracas, os alunos com mais tentação para faltar às aulas, têm que ter aulas presenciais, porque se ficarem em casa, provavelmente estão a olhar para o computador, mas estão a ouvir música de outra fonte. Para os outros, para aqueles que têm mais ajuda em casa e que têm melhores notas e que se desenrascam melhor sozinhos, têm mais autonomia, eu acho que um regime misto, a partir de agora, poderia ser possível. Outra coisa que eu queria dizer antes de acabar é que é preciso não esquecer os alunos que estão em cursos profissionais. Nos cursos profissionais, as aulas práticas são fundamentais. Ora, eu conheço casos de alunos de cursos profissionais que já o ano passado estiveram sem aulas práticas e, portanto, só com aulas como é que se diz? Aulas virtuais, não é? Síncronas, agora chamam-se aulas síncronas, e neste ano continuam com aulas síncronas. E eu gostava de saber como é que, por exemplo, um mecânico de aviões ou um mecânico de automóveis aprende a ser mecânico através de aulas síncronas. Não me parece possível. Portanto, é só isto, para já. Muito bem. O teletrabalho é incompatível. Uma coisa que é importante as pessoas perceberem. Além de ser incompatível com creches, jardins de infância e escolas de primeiro ciclo fechadas, o teletrabalho custa dinheiro às pessoas. E neste momento, quem está em teletrabalho não recebe absolutamente dinheiro nenhum de apoio. Mas muitas vezes tem que faltar dias e dias consecutivos para dar apoio aos filhos. Essas faltas são justificadas, mas sem remuneração. E, portanto, imaginem, duas pessoas que trabalham em call centers, o pai e a mãe de duas crianças. O pai está em teletrabalho, a mãe está em teletrabalho, mas não podem estar os dois a trabalhar porque alguém tem que tomar conta das crianças, dar almoço às crianças, dar lanche às crianças. Um deles começa a faltar. As faltas são justificadas, mas o dinheiro vai-se. Ora, com ordenados mínimos como nós temos, o dinheiro faz muita falta. Desculpem lá se me demorei demasiado. Acho que não. Bento Anastácio, a sua opinião. Só ao que disse o Alberto, ia juntar, depois são despedidos. Depois um é despedido porque, entretanto, faltou. Portanto, e depois é pescadinha de rabo na boca. Eu sobre isto, eu tenho, e para não repetir o que tenho aqui dito sobre esta questão e o que disse há pouco o Alberto, eu diria que não há escola virtual. Não há. Essa coisa de escola virtual não existe. Nós, ou é escola ou não é escola.
É claro que há problemas complicados de saúde pública, há questões que eu não sei se os miúdos levam mais carga viral por acaso, se levam menos, não percebo nada disso, que eu não sou primeiro-ministro nem lá ao pé. Portanto, o que me parece é que o que se está a tentar é esconder o sol com a peneira. Nós estamos a pôr em causa uma geração com esta brincadeira da escola que não é escola. A solução para isto é, de facto, ou há aulas ou não há. Não há cá meios termos. A ocupação de tempos livres através da internet ou da televisão não é propriamente a escola. Ora, isto teria dois caminhos. Ou as coisas correm bem e o ano letivo acaba em setembro, não tem problema nenhum, as aulas voltam em outubro, qualquer coisa deste tipo, ou as coisas correm mal. E eu penso que a solução menos má para isto seria nenhum aluno passa de ano. Porque, porque é mais importante o quê? As estatísticas, o problema de que os meninos vão um ano mais tarde para a universidade. Qual é a diferença entre ir aos 18 ou aos 19? O que é grave, de facto, é uma criança passar da escola primária para o ciclo, para que toda a gente entenda o que eu quero dizer, sem estar minimamente preparada, sem saber ler. Isso já acontecia antes da Covid. Isto vai ter repercussões em toda a sua vida. E qual é o problema de um miúdo ou de uma miúda de 9 anos continuar na 4ª classe? Ou um miúdo de 17 anos continuar no 12º ano e sair com 18. Qual é o problema em termos da vida de cada um destes cidadãos? Qual é um ano é assim alguma coisa tão importante comparado com irem coxos o resto do seu percurso académico? Em que se vão acentuar todas as diferenças, porque depois continuará a ser a mesma coisa. Há quem possa pagar os explicadores, quem não possa pagar os explicadores, essas coisas todas. E não estamos a resolver problema nenhum, estamos, antes pelo contrário, para desenrascar a situação de um ano, estamos a pôr em causa o percurso escolar de todas as crianças. Nós temos a mania de que o que é importante é depois os mestrados, os doutoramentos e o quê. Mas não. A base é a escola primária. Não há ninguém que faça o doutoramento sem fazer a 4ª classe. E o tipo de ensino que é administrado depois da 4ª classe, no ciclo, etc., exige pré-requisitos mínimos. Que ou se tem ou não se tem. E eu acho que é demasiado grave retirar estes pré-requisitos às crianças, porque há aqui um problema de um vírus num ano. Ou seja, um ano na vida de cada um não é nada, comparado com as moças que vão fazer o facto de serem mal preparados durante 2 anos seguidos. Já foi o ano passado e é este. Portanto, estamos a hipotecar uma geração, estamos a hipotecar o futuro académico de muita gente, ou então a escola vai ser obrigada a nivelar por baixo para manter os índices de progressão e de não sei o quê do sucesso escolar, e é pior a emenda que o soneto. Isto era a forma como eu queria abordar esta questão do regresso às aulas, porque eu queria ver um regresso às aulas, não queria ver um regresso a uma coisa. E agora passa a bola ao Ricardo, que o Ricardo Freixal. Coisa. Exatamente, Ricardo. Eu só jogo logo depois dos 9.
Não, agora ainda não. Bom, isto, o Bento remeteu-me aqui para aquela célebre frase do António José Seguro, quando era na guerra para a sucessão do Qual é a PS, pressa? mas qual é que é a pressa, não é? Qual é que é a pressa? Bom, de facto, eu tenho para mim que a escola, e tento fazer isso com os meus alunos e com os meus filhos e com aqueles com quem, os mais novos que têm paciência para me ouvir e para me escutar, tento dizer que nós andamos aqui, não é para passar de ano, é evidente que temos que ir superando e subindo de nível, mas a nossa formação e a escola tem que formar é para a vida. Portanto, professor, mas o que é importante para a frequência, para a prova de avaliação, para o exame? Nada. Isto é tudo importante, é para a formação de cada um de vós enquanto futuros profissionais no mercado de trabalho. Isso é que é importante. E isso não se consegue, ao contrário daquilo que o Bento está a dizer, eu penso que o que vai acontecer não é que toda a gente fica no mesmo ano, é que toda a gente vai passar de ano. Isso é o que vai acontecer, com certeza, porque os números Eu disse que e a estatística tem que acontecer. Ficasse tudo no mesmo ano. Eu também, mas o que vai acontecer vai ver que é o contrário. Mas pronto. Obviamente. Mas de facto a escola é importante para formar, sobretudo para a vida. E como o Alberto Magalhães disse, não consubstancia só, consubstancia muito mais do que a República. A escola consubstancia praticamente, ajuda a consubstanciar praticamente tudo, é transversal às nossas atividades, à nossa formação, não só enquanto profissionais, mas enquanto homens, enquanto seres. E essa escola tem que ser uma escola vivida in situ. Eventualmente a escola hoje em dia, e eu recordo-me que falei nisso aqui do primeiro confinamento e quando fui confrontado com a obrigatoriedade de estar a ensinar à distância através das plataformas online, eu disse, bom, se nós em 15 dias tentássemos aqui, a nível do ensino universitário, alterar todo o paradigma da forma como se transmite conhecimento, como se ensina e como se escuta, bom, seria uma revolução na escola, transversal às diversas universidades. E aqui a necessidade foi mestra do engenho, e nós tivemos aqui que nos adaptar a essa situação. Bom, também aqui, transversalmente aos vários escalões, partindo do princípio que a infraestrutura existia ao nível dos vários escalões de ensino, a pandemia teria servido para que nós aperfeiçoássemos mais uma ferramenta que podíamos utilizar no nosso ensino, esta do ensino à distância. Agora, naturalmente que ela não vai substituir o presencial. Agora que, bem treinada, bem apetrechada, e para isso são necessários os tais computadores que não existem, são necessários os tais meios que não existem, mas a escola bem apetrechada e os alunos que frequentam essa escola, enfim, isto passa naturalmente por aquilo que é o status quo de cada um dos níveis na sociedade, estivesse bem apetrechada, o ensino à distância era mais uma valência e é mais uma ferramenta que nós temos para ensinar e para aprender. E pode ser extraordinariamente importante, pontualmente, transversalmente aos diversos escalões, aos diversos níveis e para ser utilizada nas diversas situações. E portanto, eu acho que deveríamos, e não vamos com certeza abandonar esta forma de ensinar à distância. Agora, naturalmente que não poderemos, isto terá que ser transitório. Eu lá que seja transitório. Relativamente ao fecho e à abertura das escolas, já tivemos a oportunidade de nos referir a isso. Acho que aconteceu nesta segunda fase tardiamente, a escola fechou tardiamente. Portanto, era mais que evidente, parece, por todos os especialistas, e eu estou aqui a basear-me apenas naquilo que eu via das diversas especialidades no assunto. Era mais que evidente que a escola teria que fechar, porque senão o confinamento não passaria de um metade apenas do confinamento, não é? E eu penso que o fecho das escolas
estará um pouco na base do abaixamento significativo, se é que ele é de facto, se é que ele existe. Eu penso que sim, que ele existe. Não quero acreditar que haja aqui um martelar tão exaustivo de números, por tudo, acho que oxalá que ele exista. Portanto, o encerramento das escolas terá contribuído também, não sei em percentagem, mas terá contribuído também para esse atenuar do grau de infecção a que estivemos obrigados antes das escolas encerrarem. Agora, sobre a abertura ou sobre a reabertura, bom, eu penso que terão que existir muitas cautelas acerca dessa tomada de decisão, tal como os outros setores da sociedade e da comunidade. Sinceramente, não sei, mas eu tenho muito medo. Quando diz o povo, caldinhos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E, ouça, um ano na vida destes alunos não é nada. Nós, os mais velhos, é que temos muito. Para nós é que este tempo que está a custar a passar nos é muito mais pernicioso, porque temos muito menos anos de vida do que aqueles que são jovens e que são novos. Para eles, mesmo aprender com esta fase difícil, é uma aprendizagem também, e tal como referente do que sempre mantive, no que diz respeito aos outros aspectos da vida, o que tem que haver é saúde. Se não existir saúde, não há economia, e terá que haver uma cautelar muito grande na reabertura, que terá que ser gradual, naturalmente, para que não voltemos às fases anteriores. Agora, o que seria também fundamental é que, infelizmente, tivéssemos que aproveitar esta fase para apetrechar, para reapetrechar, para criar infraestruturas e para nos prepararmos para tirar partido desta ferramenta, não só quando ela for necessária em alturas de crise, mas sobretudo no repensar na nossa forma de ensinar e no tirar partido de mais uma ferramenta, que é este do ensino à distância. E para esta primeira ronda acho que fico por aqui. Muito bem, vamos se calhar fazer uma ronda ainda sobre este assunto, mas uma ronda muito curta, com 2 minutinhos, se fosse possível, para podermos avançar depois para o último tema. Ora, começamos pela mesma ordem. Alberto Magalhães. Eu vou só fixar-me nas últimas coisas que o Ricardo disse em relação à reabertura, para dizer o seguinte: porque é que eu acho que não devemos tratar a universidade, o ensino secundário e o ensino básico e as creches e jardins de infância da mesma forma? Porque a relação entre custos e benefícios de estar fechado ou de estar aberto é completamente diferente no jardim de infância, na creche, na escola primária ou na universidade. Em relação à universidade, o custo de estar fechado é muito menor, porque os estudantes universitários, em princípio, têm maturidade para seguir aulas à distância, têm maturidade para estudar sozinhos. É isso que é ser o estudante universitário. E depois a coisa vai diminuindo, a maturidade vai diminuindo, obviamente, conforme vamos passando para o ensino secundário, onde aí, as pessoas já têm maturidade suficiente também para ter aulas à distância, com uma duração normal, digamos assim. E depois começamos a entrar na zona de dúvida, que é o terceiro ciclo do básico. As crianças entre os 13 e os 15 anos, ou os chamados adolescentes, já não são... peço desculpa de lhes ter chamado crianças, mas crianças somos todos até aos 18 anos, segundo a ONU. Esses já começa a haver ali uma grande mistura de crianças com mais, ou adolescentes com mais maturidade e adolescentes mais hiperativos, mais distraídos e com mais dificuldade em seguir aulas à distância. Em relação à escola primária, não tenho dúvidas, os custos são enormes, sobretudo para aqueles dos primeiros anos onde estão ainda a aprender o ABC, a aprender o A, E, I, O, U, a aprender as letras, as primeiras letras. Já foi um prejuízo enorme o ano letivo passado, quando em março, estão a ver, as crianças tinham começado a aprender a ler em setembro
e passado uns meses já estavam em casa. E assim ficaram até setembro deste ano. Agora voltaram, depois das férias do Natal, tiveram 15 dias de aulas e voltaram outra vez para casa. Portanto, as crianças dos primeiros anos do básico, essas sofrem muitíssimo, até porque precisam de uma relação próxima com uma professora, precisam de ter a professora ali ao lado. Há aspectos afetivos muito diferentes daquilo que acontece com os mais velhos. E muito mais determinantes, digamos assim, na aprendizagem, na motivação, na autoestima, no estar convencido que se é capaz de aprender. Também às vezes dá para o torto, não é? Às vezes a escola convence as pessoas de que são burras, convence as crianças de que são burras. Espero que isso esteja a diminuir nas nossas escolas. Portanto, é isto. Eu acho que a abertura das escolas deve ser faseada e deve começar pelas creches e pelo jardim de infância, nitidamente, que são aqueles que sofrem mais por estarem em casa, até porque os pais, se estiverem em casa em teletrabalho, não lhes podem dar atenção. Não podem ser bons pais e bons trabalhadores ao mesmo tempo. Bento Anastácio. Eu, pegando no que disse há pouco o Ricardo, eu acho que esta ferramenta vai ficar. E, ao nível do ensino superior, penso que será vantajosa, sobretudo, vai possibilitar o acesso a pós-graduações e a mestrados e a doutoramentos a pessoas que de outra forma dificilmente o conseguiriam. Vai evitar os custos das viagens, pode evitar uma quantidade de coisas, mas isto é a um nível completamente diferente. Penso que aí ficará. Outra das coisas que eu penso que de facto a escola terá que abrir, não poderá ser à balda, obviamente, mas a começar obviamente pelos mais novos, por dois motivos. O primeiro, porque sozinhos não podem ficar em casa, e depois porque obviamente são os mais prejudicados com tudo isto. E agora ter em atenção também uma outra questão que tem a ver com o que se irá pôr no final deste ano letivo, como é que vai ser feito outra vez e em que modos os exames para a rapaziada que vai ter que fazer o acesso ao ensino superior. E então entramos aqui outra vez numa atrapalhada complicada, que são os que necessitam de facto de estar em maior contacto direto com os professores, porque vão ter avaliação, porque vão ter que prestar provas, etc, etc. E, por outro lado, são os que mais facilmente serão transmissores. Porque uma coisa é as crianças que são deixadas à porta da escola, e os pais as vão buscar à porta da escola. Outra coisa é a rapaziada que anda por aí a galdeirar e a namorar, e bem, que se não fizer nesta altura, quando é que há de fazer? E, portanto, estas coisas que depois entram em conflito, uma e outra necessidade. E, normalmente, não são calculadas de forma independente e séria os prós e os contras, e é feita a análise da coisa. É feita a análise como dá mais jeito à rapaziada que está no governo, ou como dá mais jeito a um estatista qualquer em Bruxelas. E isso, de facto, preocupa-me. O que é que vai acontecer a essa faixa etária, que é que deveria estar em casa a ter aulas virtuais, se é que se lhe podem chamar aulas, e por outros são os que também necessitam mais de estar na escola. E aqui ficamos, outra vez, com a questão da pescadinha de rabo na boca. Ricardo Freixel, última intervenção sobre este tema. Não, pouco mais a acrescentar. Acho que, bom, não está tudo dito, está sempre tudo longe, está tudo dito, mas acho que os pilares fundamentais desta situação foram aqui abordados.
E vamos aproveitar aquilo, e não sei se o Sérgio reparou, e os nossos ouvintes repararam também, que deixámos aqui quase de parte, embora não esquecendo, porque vamos abordar disso depois na fase seguinte no tema do Alberto Magalhães, mas deixámos aqui quase de parte a inabilidade, a falta de planeamento e tudo aquilo que diz que é da responsabilidade dos políticos na falta de decisões, na falta de planeamento ou nas más decisões. Abordámos aqui o assunto muito sensato, numa perspectiva que eu acho que muito interessante do ponto de vista do contributo deste ensino não presencial para a formação enfim, dos alunos aos mais diversos graus e daquilo que é a necessidade que já, bom, não aconteceu também porque estamos apenas perante este facto muito recentemente, mas a necessidade da escola se apetrechar em infraestruturas, em meios, em equipamento, para poder proporcionar uma amplitude maior de transmissão e de recepção de conhecimento. E por agora acho que já chega. Sérgio, podemos passar ao outro ponto. Espera aí. Passamos agora para o tema do Alberto Magalhães. Quero falar sobre a situação política atual. Alberto. Eu acho que de vez em quando devemos fazer um ponto da situação. Já aconteceram as presidenciais, estamos no rescaldo das presidenciais. O professor Marcelo Rebelo de Sousa está a preparar-se para um novo mandato. A pandemia e a crise económica e social estão à porta, isto é, a pandemia continua a dar duro e a crise económica e social é que está à porta, porque parece-me que a situação vai piorar. Pelo menos é o que dizem os especialistas em economia e em finanças. Eu sei que eles praticamente são conhecidos por nunca acertarem, mas desta vez parece-me que têm razões, há razões para nós acreditarmos neles. Porque, de facto, a queda do PIB em 2020 foi de 7, qualquer coisa, o que é muitíssimo, nunca tinha acontecido desde antes do 25 de Abril, que não acontecia. O desemprego está a ser sustido pelo layoff, mas não vai durar sempre o layoff. O desemprego é capaz de durar mais do que o layoff. Ainda por cima, isto é uma situação bizarra porque António Costa parece invencível e não derrubável na sua posição. À direita, mas ninguém quer ir para o governo substituir o António Costa, porque o governo, mais dia menos dia, vai começar a sofrer a erosão que até agora não sofreu por causa da pandemia, por causa dos medos, por causa das pessoas acharem, e bem, corretamente, que ficar sem governo numa altura destas era um completo disparate, uma loucura. Portanto, tem as pessoas, mesmo as que lá no fundo criticam muitas das coisas que o governo faz, vão calando as suas críticas para não perturbar demasiado o ambiente. À direita, o Rui Rio mantém-se à espera, quieto, à espera, a ver se o governo cai de podre, não é? Com o agudizar desta crise. O CDS, olha, já para usar a mesma expressão, o CDS apodrece a pouco e pouco. A iniciativa liberal cresce lentamente e o Chega vai aproveitando todas as oportunidades e todas as ofrendas que os outros setores da sociedade lhe vão dando, sobretudo os mais aguerridos antifascistas. À esquerda do PS, eu acho, posso estar enganado, que anda tudo convencido que é melhor não hostilizar o governo e que até lhes é favorável defender das críticas a popular Ministra da Saúde. Tenho visto pessoas
outrora extremamente críticas do Bloco de Esquerda e do PCP, nas redes sociais, defenderem com unhas e dentes a Ministra da Saúde, a sua coragem, a sua determinação, etc, etc. E não criticam a sua falta de planeamento, a sua incompetência em certos momentos da atividade do Ministério, etc. Bom, digo eu que isto porque tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, a análise que eu faço, se deixaram enfiar numa camisa de 11 varas e, neste momento, e já dá algum tempo para cá, serão presos por ter cão e presos por não ter. Se apoiarem o governo demais, por exemplo, se votarem, se viabilizarem o próximo orçamento de Estado, perdem eleitores, porque se colaram ao PS. E é um governo que às vezes governa mal. Se chumbarem o orçamento, serão castigados nas urnas por estarem a criar uma instabilidade de todo dispensável. Portanto, a situação põe o governo também numa curiosa ambivalência, não sei como lhe hei de chamar. Isto é uma situação ótima, péssima. Não ter oposição digna, por não ter oposição digna desse nome. Um governo sem oposição digna desse nome tende a fazer disparates, tendo a não corrigir trajetórias, porque não tem ninguém de fora que lhe diga esse caminho é errado. E, portanto, o António Costa corre um risco grande de cometer cada vez mais erros com um governo de fiéis e fiéis amigos, cada vez mais solto e mais imune a reparos e por teimosias, pelas suas características próprias, uma das quais é a teimosia em reconhecer erros, em pedir desculpa, em despedir ministros incompetentes ou mentirosos ou, enfim, 3 pontinhos. Metaforicamente, claro, o primeiro-ministro António Costa pode dizer aos seus ministros, como na anedota que já por aí circula, camaradas, estamos quase a atingir a impunidade de grupo. Por aqui me fico por agora. Bento Anastácio, um comentário ao tema do Alberto. Tenho aqui 2 ou 3 notas sobre a questão. Nós estamos numa altura de transição entre dois ciclos eleitorais. Ou seja, terminamos um ciclo com o plebiscito que foram as presidenciais, já com as máquinas partidárias, os partidos, toda a gente a pensar em eleições autárquicas, que é o que aí vem, e assim, cá para a gente... Mas sem pensarem, parênteses, mas sem pensarem efetivamente em mudar a lei eleitoral para permitir o voto por correspondência. Mas isso a malta tem que garantir algumas coisas, não é? E portanto, e as eleições autárquicas são as eleições importantes, e depois a gente pode ver isto em 2 prismas. Primeiro, vamos ser simpáticos e vamos dizer que as pessoas mais perto, o poder mais perto do povo e a que a gente conhece, etc, etc, ou então aquela que neste momento me parece mais assertiva, que é bora lá tratar de continuar a merecer o tacho. E vamos todos tratar disso, porque de facto as bases e o sustento dos aparelhos partidários têm a sua estrutura nas autarquias e no trabalho que é feito para quem, ou pelos autarcas, ou por quem quer ser autarca no lugar do outro autarca. Portanto, a dinâmica partidária vive muito disto. E, portanto, vamos ter agora umas mudanças nestas coisas. Grande parte das convulsões que vão surgindo internas nos partidos
Agora é quem é que garante o lugarinho de Presidente de Câmara no que vai vagar, porque o outro já lá está há 3 mandatos e outras coisas que tal. Portanto, é a realidade política que nós temos. Depois, não vai haver aqui uma mudança muito grande em termos autárquicos, até na estrutura nacional. Eu não acredito que os novos partidos tenham algumas possibilidades até de se candidatar fora só dos grandes centros. Terão candidaturas a uma dezena de câmaras. E uma coisa é tudo que é à direita anti-Marcelo vai votar num rapaz qualquer. Quando chegar à altura de votar para a Câmara dele, não fará num desses, fará num que continuará a garantir que o primo terá lugar no concurso que há de abrir depois dele já lá estar. Mas isso só sou eu que sou má língua. Com a posição com que os partidos da esquerda reformista parlamentar, e eu direi o PCP e o Bloco, se têm posicionado. Um Bloco que hoje só tem o nome de esquerda porque já está registado, mas que, inclusive, no Parlamento já deveria ter mudado de lugar, já que o lugar do Bloco de esquerda é à direita, neste momento é à direita do PCP, e grande parte dos seus deputados estariam também bem na bancada parlamentar do Partido Socialista. Já alguns que, estão, mas é disfarçados. Então, portanto, que não faria mal nenhum, quer dizer, não se encontraria grande diferença. Portanto, as coisas por aí estão, e o que deixam uma ala da esquerda, na qual eu me incluo, órfã de representação partidária e, obviamente, de representação parlamentar. Penso que estas eleições passadas vê-se que há, de facto, um reajustamento da política à direita, em que houve, de facto, um voto de protesto num candidato, mas há também uma votação significativa no candidato da Iniciativa Liberal, o Mayan, salvo erro é assim que o senhor se chama, que fez uma campanha inteligente, ao contrário do que se diz. Não foi uma campanha feita a defender valores que eu, obviamente, não concordo nada, nem lá ao pé, nem queria ver soluções desse tipo, mas que criou o seu espaço, e há gente que se identifica com esta área, a área do neoliberalismo, uma área que as pessoas não sabem se calhar muito bem o que é, e o homem tentou explicar, mas mesmo assim com algumas dificuldades, apesar de também ele ter deixado algumas dúvidas sobre se aquilo é de facto liberalismo que o homem defende, mas não é isso que interessa. Mas esse espaço tem crescido na Europa, tem crescido, paralelamente ao populismo, tem nascido, e há de facto uma área liberal, não calceteira nem por aí ao pé, que de facto irá surgir com o definhamento que se apresenta, a meu ver, do CDS. Já que, como está a acontecer ao CDS, o que aconteceu a grande parte dos partidos democratas cristãos da Europa, com as próprias alterações da política social da Igreja, de quem a democracia cristã se dizia representativa, e depois, como em todo lado, sobretudo em Itália, com aquelas questões dos bancos ambrosianos, etc., mas não só por aí, porque esse tipo de negócios deu-se com várias áreas, sobretudo
em Itália, mais com o Partido Socialista do que propriamente com outros, mas essa área tem vindo a perder influência eleitoral, assim como os partidos comunistas têm vindo a perder força eleitoral. Portanto, penso que vamos ter aqui um ano mais ou menos focado em autárquicas e o ano que nós depois poderemos aqui aproveitar até para fazer algumas brincadeiras com algumas candidaturas que irão surgir e outras que o Covid já matou. Ricardo Freixal, cabe-lhe assim encerrar o programa. A sua opinião sobre o tema do Alberto? Acho que saúdo o Alberto por ter trazido para o programa a discussão acerca do Estado da Nação. Eu acho que é fundamental de vez em quando fazermos aqui um ponto de situação. Acho que sim. Muito bem. E eu gostava muito de não ser essencialmente crítico e espero que os meus companheiros de programa entendem isso, o Sérgio também entende, e espero que os meus ouvintes não me confundam aqui como um gajo pode ser um gajo porreiro aqui no Alentejo, não é? Mas um gajo que está sempre a bater, que está sempre... Não, nada disso. Ao contrário, gosto de ser construtivo. Agora, tento ser crítico e não me sinto bem, não tenho golas de pato, não engulo tudo, nem que me obriguem, e portanto tenho que tecer aqui algumas considerações acerca deste mesmo Estado da Nação, que infelizmente não é bom. E não é bom porque quem nos governa está desorientado. Há uma desorientação, não há uma orientação, uma tutela que devia partir naturalmente do Primeiro-Ministro, que ponha ordem na casa, como nós costumamos dizer. É ao nível da educação, é ao nível, passa pela saúde, pela justiça, uma série de rábulas com as nomeações, com o delegado europeu, enfim, uma série de rábulas que correram mal. O governo e os diversos ministros e alguns secretários de Estado a dizerem-se e a contradizerem-se, e isto não são peanuts, são assuntos sérios. São assuntos sérios como é a saúde, onde, e aqui tenho que apontar o dedo, nós só chegamos, enquanto país, a este estado de coisas relativamente à pandemia, por falta de planeamento, por falta de rigor, ao fim e ao cabo por incompetência, que me desculpa a Sra. Ministra, que me desculpem todos os ministros aqui verdades. Outro dia prestei aqui homenagem aos profissionais de saúde e continuo a prestar, oxalá que sejam eles que nos valham, mas de facto a inversão no que diz respeito a algumas tomadas de posição, a inversão do rumo pode, oxalá que isto seja consistente, pode fazer alterar o panorama. E portanto eu não quero aqui devolver à Sra. Ministra o epíteto de criminoso, de criminosos que ela fez ao seu interlocutor na entrevista. Não quero chamar-lhe criminosa, mas isto roça ao crime. Nós estivemos aqui sujeitos a um não sei o quê que custou e está a custar muitas vidas, e muitas vidas mal vividas, para nós os mais velhos, para os de meia idade e para os mais novos também. E abordámos isto aqui há pouco na questão do ensino e na questão da formação das pessoas enquanto seres, que começa muito cedo, como nisso o Alberto Magalhães é mestre e disse muito bem. E portanto há aqui muita responsabilidade e há aqui algo de muito grave que se passou. E portanto isto não pode passar impune. Não pode passar impune. Pese embora estamos quase a atingir essa impunidade, não pode passar impune. E mexe, portanto o governo está aflito, está desorientado, está aflito, anda a correr atrás do prejuízo e anda a correr e depois faz mal, age mal. Isto roça com os vários setores ativos em termos da sociedade, da comunidade, e roça, já voltámos aqui várias vezes a discutir este assunto. Eu parecia-me que seria impensável neste período de muita sensibilidade os direitos mais elementares, como a liberdade, estarem em causa com a pandemia, e dizia isso aqui aos nossos interlocutores, mas vejam lá, é capaz de não ser assim, e vejam que, à luz daquilo que se passa
na análise externa para connosco do The Economist, tira-nos de uma democracia plena. Ou seja, todos nós acho que sentimos isso um pouco aqui no dia-a-dia, mas de facto isto está a acontecer. E portanto, tem que haver qualquer coisa. Eu sei, partilho um pouco da opinião do Alberto Magalhães, de que não há grande alternativa. Tem que haver. É este estado de coisas. Isto está tão baixo, está tão mal, tão mal, tão mal, que eu penso que terá que haver alternativa para este estado de coisas. E ao contrário daquilo que o Bento disse, atenção, Bento, as autárquicas podem ser fundamentais para que haja um... Aliás, esse sinal já foi dado aqui nas presidenciais. As autárquicas, que é uma política mais de proximidade, que é uma forma de eleição mais de proximidade, embora esteja naturalmente abafada, né, pelo sistema político que se vive em termos dos partidos, mas poderá ser eventualmente uma oportunidade para se dar um sinal de mudança nesta coisa toda. E depois voltávamos aqui para o mesmo sistema, e eu falo em proximidade porque acho que este sistema está esgotado, este regime está esgotado, e isto, como diria, não sei se era essa, se era... Isto é uma coisa, o Ramalho Ortiga, nas farpas, isto é uma coisa, é um sítio que está a ser mal frequentado em termos políticos. Esta política é um sítio mal frequentado. Não temos aqui uma falha de valores tremenda. E, portanto, existem ideias, existe espaço do ponto de vista ideológico. O que tem que haver, quanto a mim, é executores. Tem que haver atores bons que peguem nessas ideias e as saibam. E até aqui não houve. Portanto, acho que há espaço, há abertura para novas tendências, há abertura para novas formas de pensar e de fazer política. Agora, tem que haver habilidade, e esta habilidade no bom sentido, tem que haver um político hábil que seja capaz de pegar nesta oportunidade e pô-la, executá-la. E isto, ouçam, já no primeiro ato, para que seja manifestamente, mais uma vez, dado a estes senhores políticos, para que seja uma manifestação de mal-estar e de reboliço, de revolta, que é mesmo uma revolta, eu sinto revolta. É pacífica, naturalmente, é apenas de desabafo, mas eu sinto-me revoltado com tudo isto. São assuntos necessários, não há aqui, neste momento, são assuntos necessários, e portanto, fora com este estado de coisas já ontem, se fosse possível, e portanto, numa perspectiva democrática, naturalmente. Muito bem, fica registrada. Remodelação do governo. Revolução Socialista. Eventualmente, mas terá que ser muito profunda. Terá que ser muito profunda. E muito cuidado com a bazuca e a forma como vai ser gasta, como vai ser disparada. Gamada. Muito bem. Fica registada a vossa opinião. Muito obrigado pela vossa participação. Mais uma vez fizemos o programa à distância devido à Covid-19. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias, a torto e a direito. Até para a semana. Até para a semana. Tudo. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Sérgio Majar.